O sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus. Através da comunhão, são momentos de louvor. Quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer. Dia especial, um presente de Deus pra mim.
Feliz sábado, irmãos. Estamos felizes mais uma vez na presença do nosso Deus, mesmo estando na igreja por causa da pandemia, mas em nossos lares nós estamos adorando ao Senhor. Queria convidar os irmãos para juntos fazer uma oração. Querido Pai, na Tua presença, que estamos reunidos para agradecer ao Senhor pelo dia, por tudo de bom você ter feito a nossa vida, Senhor. Nesse momento, estamos nesta manhã do Santo Sábado, juntos adorando a Ti, Senhor. Visita cada um neste momento que estão enfermos, Senhor. Venha ajudar e proteger cada um. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir um hino com o título Pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor.
sábado. Espero que esteja tudo bem com vocês. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, possa estar se inscrevendo e compartilhe esse vídeo para que seus amigos possam estar assistindo junto com vocês. Agora eu vou estar fazendo o sorteio das pessoas que participaram do culto de domingo e de quarta-feira. O brinde é um pote de sorvete. Então, o ganhador esteja procurando Ilquias, tá? Vamos lá, vamos ver. Ana Carolina, parabéns, tá? Esteja entrando em contato com Ilquias para estar retirando o seu brinde. E lembrando que amanhã, domingo, estaremos de volta, hein? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Então, a historinha de hoje vem abordando o tema o pecado enterrado. Que a gente sabe que muita gente acha que pode esconder as coisas do pai, da mãe, dos amigos. Acha que pode enterrar aí que ninguém vai descobrir. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que Deus sabe de todas as coisas. E a historinha de hoje é justamente isso. Vem falando sobre Josué e as tribos de Israel. Que Deus havia dito para eles que estariam com eles e ajudaria eles a ter várias vitórias, conquistar várias cidades. Só que eles não deveriam pegar nada da cidade que conquistaram. E, por incrível que pareça, eles conquistaram Jericó, mas uma pessoa, ela pegou para si algumas coisas. Ela pegou uma capa, pegou prata, ouro e escondeu, achando que ia ficar impune, que ninguém ia saber. E enterrou debaixo da sua tenda. Só que, logo que eles conquistaram Jericó, Josué pediu para algumas tribos irem conquistar a cidade de Ai. Só que elas foram e voltaram com muitas baixas e não conseguiram conquistar a cidade. Tiveram muita gente que morreu naquela disputa. E Josué, sem entender porque Deus havia dito que estaria com eles, ele se prostrou de joelho e orou pedindo resposta. Só que Deus veio responder suas perguntas e disse: Josué, eu havia dito que eu estaria com vocês, mas se não pegassem nada, não tomassem nada para si. Só que alguém pegou. Uma pessoa pegou para si algumas coisas. Josué, sem entender, reuniu todas as tribos e falou: olha, uma pessoa pegou para si algumas coisas em Jericó. E se essa pessoa puder, se entregue, se revele que eu estou dando uma oportunidade. Mas a pessoa, vendo que Josué não sabia quem era, achou o quê? Se ele não sabe, não tem como descobrir que foi eu. Só que Josué voltou a orar e Deus falou: Josué, bote o nome de todas as tribos no papel e faça um sorteio que eu vou dizer qual tribo está essa pessoa. E Josué fez e Deus disse, falou que estava na tribo de Judá. Pois bem, Josué novamente deu a oportunidade à pessoa. E a pessoa pensou: poxa, a tribo de Judá tem tanta gente. Não vai descobrir. E ela ficou assustada, mas continuou a negar. E teve um novo sorteio e caiu na família dele, no seu avô, da geração do seu avô em diante.
E ele pensou, poxa, será que vai descobrir? E não se entregou. Foi quando Deus mandou fazer um novo sorteio e deu o nome da pessoa. Havia sido Acã que tinha pegado as coisas. E ele foi punido e pagou pelo seu erro. Então, a historinha de hoje, ela vem ensinando que devemos sempre falar a verdade, buscar agir no caminho do Senhor. Estar sempre andando no que o Senhor diz, no caminho que o Senhor diz para a gente andar. E essa é a historinha de hoje. Então vamos orar? Então oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradeço por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, pela saúde que tem nos dado, ó Pai, pela família que nos tem concedido, ó Pai, estarmos com Ele aprendendo cada vez mais, ó Pai, sobre Ti. E que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a andar no Seu caminho e dizer sempre a verdade. Te agradeço por tudo. Amém. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan
Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus.
Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que como eu não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. Peito onde você vai se encontrar, se encontrar.
É uma alegria poder estar participando com vocês do estudo da palavra. É um privilégio também, para mim uma honra, poder estar dividindo a mensagem com vocês nesse dia. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 5. Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Aqui apresenta uma história muito interessante, uma história muito propícia para o momento que estamos vivendo, para a situação pela qual estamos passando, independente do local em que vivemos, independente da família, todos estamos enfrentando algumas dificuldades, passando pela questão da crise. E nesse dia eu quero ver com você as estratégias de Pedro diante das crises que ele passou. Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 2, vem trazendo algumas lições preciosas aqui para nós. E eu quero fazer algumas perguntas para você nesse dia. Qual é a sua atitude quando as coisas não dão certo para você? Em minha experiência de vida, eu já vi muitas pessoas reclamando, pessoas colocando a culpa em alguém, pessoas reclamando ali de igreja, de família, de trabalho. Enfim, quando as coisas não vão bem, as pessoas acabam, em algumas situações, entrando em estado depressivo, pessoas maltratando outras, pessoas até mesmo desistindo dos seus planos, largando os seus sonhos ali de lado. Coisas negativas, queridos, acontecem tanto para pessoas boas, quanto também pessoas ruins. E nós precisamos aprender, diante dos problemas, das lutas que enfrentamos, como a gente pode se readaptar diante da crise. Então, diante do momento de derrota, diante do momento em que as coisas não aconteceram de acordo com aquilo que esperávamos, como que você reage ali? O livro de Lucas, no capítulo 5, o verso 2 diz assim, ó, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam as redes. É interessante que as pessoas elas têm algumas maneiras de agir diante dos problemas, diante das crises. Conheço pessoas que acabam culpando a Deus, largam a igreja, largam a família, largam filhos, largam trabalho, largam tudo, porque acaba lançando a culpa em algumas pessoas. O livro de Provérbios, e no capítulo 19, o verso 3, ele traz um texto bem interessante. E ele diz assim, ó, o homem tolo, ele estraga toda a sua vida e depois, revoltado, ele joga a culpa ali em Deus. Olha, queridos, Pedro era um pescador e juntamente ali com sua equipe de pesca, ele saiu naquela noite para buscar o sustento para o seu lar. A expectativa era grande. Todos se prepararam, todos deixaram ali suas famílias em casa, todos embarcaram em busca do sonho e também da meta de fazer uma pesca maravilhosa que lhe daria o sustento por muitos dias. Porém, queridos, nem sempre as coisas acontecem como sonhamos ou como planejamos. E às vezes a crise bate à nossa porta, às vezes a doença visita o nosso lar, às vezes a morte arrebenta a porta de nossa casa e entra sem pedir licença, e tragédias acontecem na nossa vida. E foi o que aconteceu com eles naquela noite. Olha bem a resposta que eles deram. Lucas capítulo 5, o verso 5. Então disse Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Querido, olha a frustração estampada em suas palavras. Mas esses pescadores, frustrados, desanimados, cansados, tristes e, acima de tudo, impactados pela crise que eles estavam passando, ele nos ensina algumas lições preciosas para podermos colocar em prática em nossa vida, colocar essas lições em prática nos momentos em que as coisas não acontecem como buscamos, nos momentos de maior frustração de nossa vida. E eu quero ver contigo hoje 5 atitudes que nós devemos ter diante das crises. 5 atitudes que devemos ter quando as coisas não vão bem, quando as situações elas não acontecem da maneira como planejamos. 5 atitudes que devemos ter quando tudo dá errado em nossa vida. E eu quero ver com você essas atitudes aqui em Lucas, no capítulo 5. A primeira atitude que eu quero ver com você está aqui no verso 2. E é a seguinte: sempre deixa suas redes lavadas. O texto bíblico, ele nos traz um detalhe interessante. E ele diz assim, ó, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores desembarcando lavavam as redes. Querido, diante das frustrações, diante das crises, diante dos problemas,
Nós costumamos ter o desejo de largar tudo, jogar tudo ali por alto, abandonar a família, abandonar a igreja, abandonar emprego, abandonar filhos, abandonar o próprio Deus. E esses desejos que as pessoas possuem acabam sendo comuns a muitas pessoas. Veja bem, queridos, esses pescadores, eles sabiam que era preciso estar atento a novas oportunidades. Eles sabiam, queridos, que precisavam estar atentos para novos trabalhos, para novas portas que Deus abriria ali para eles, para novas situações que eles poderiam ter. E diante disso, se as redes estivessem sujas, se as redes estivessem furadas, rasgadas ou com avarias, como poderiam pescar novamente? Se não estivessem prontos para uma nova oportunidade, como aproveitariam a chance que Cristo estava lhe dando? E diante dessa situação, o que eles fizeram? Diante dessas coisas difíceis, eles mantiveram ali o pensamento positivo. Então, querido, ele nos ensina a primeira lição. Diante das crises que o mundo coloca à sua frente, diante dos problemas que você enfrenta, diante das coisas negativas que acontecem à sua volta, mantenha-se ligado a Deus, querido. Mantenha com o pensamento focado na sua vitória. Mantenha com o pensamento focado nas coisas boas da vida. Tire lições preciosas das coisas negativas. Esteja preparado, querido, para novas oportunidades. Esteja ali preparado para as oportunidades de superação que Deus lhe dá. Porque o nosso Deus é o Deus da superação. É o Deus da abundância. E Ellen White fala acerca disso. Ela diz que Deus dá as oportunidades. O sucesso depende do bom ou do mau uso que fizermos dela. Então, querido, a primeira lição que a gente precisa aprender nesse dia, mantenha as redes lavadas. Mas há uma segunda lição preciosa que Pedro e seus amigos nos ensinam. E a lição é o seguinte, querido, não se feche em si mesmo, ore ao seu redor. É interessante notar que mesmo depois de uma noite de pesca frustrada e cansativa, mesmo depois daquele desânimo, não pegaram nada, o apóstolo Pedro, ele não fechou o seu coração em si mesmo. Ele não olhou apenas para os problemas, não olhou apenas para as dificuldades que ele estaria passando, muito pelo contrário. Olha a situação, querido. Pedro, ele não se entregou à crise, ele não olhou ao seu redor e começou a chorar, ficou sentado ali chorando. Observe que quando Jesus lhe faz um pedido, Pedro ele dá uma pronta resposta. E Jesus chega diante dele no verso 3, capítulo 5 de Lucas, o verso 3, e diz assim, ó, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quase sempre, queridos, quando nós nos frustramos, nós descontamos nos outros essas frustrações. Quantos maridos não chegam em casa e descontam na sua esposa os problemas num dia de trabalho? Quantas mulheres, quando o marido chega em casa, não desconta nele os problemas que passou ao longo do dia? Quantos filhos não descontam nos pais as suas frustrações, as suas revoltas? Quantos adolescentes não descontam na família os seus problemas, os seus sonhos não realizados? Pedro ele nos ensinou uma lição preciosa, querido. Pedro nos ensinou que nós devemos ser gentis e abençoar quem necessita de nós. E ele fala que isso é algo que nos ajuda a vencer as frustrações da vida, nos ajuda a vencer os problemas. Ele não apenas emprestou o barco a Jesus, como também ele manobrou e ficou à disposição do mestre. E justo naquele momento em que estava passando a maior frustração, a maior crise da sua vida, Pedro olhou ao seu redor, querido, e não deixou que a crise paralisasse todas as áreas da sua vida. Então, querido, a segunda lição que nós devemos aprender, não se feche em si mesmo. Olhe sempre ao seu redor, sempre haverá novas oportunidades. Tire lições preciosas da crise que você está passando. Mas há uma terceira lição que eu também quero ver com você. E ela está no capítulo 5, o verso 4. E a lição é essa, querido. Escute e obedeça a palavra de Deus. As frustrações da vida, elas muitas vezes nos ensurdecem para a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do nosso coração carnal. Agimos muitas vezes de forma descontrolada
e não escutamos a voz de Deus que fala conosco a todos os momentos. Jesus, ele fala naquele momento para Pedro, e o pescador, mesmo frustrado, mesmo desanimado, mesmo cansado, com fome, triste, felizmente, querido, ele ouviu a voz de Cristo e ele estava atento àquilo que foi dito. No capítulo 5, o verso 4, ele diz assim, ó, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance a rede de vocês para poder pescar. Lance a rede. Em outra tradução diz assim, ó, Simão, faze-te ao largo e lance as vossas redes para pescar. Mesmo estando frustrado, mesmo estando cansado, mesmo estando desanimado por nada ter pescado naquela noite, Pedro estava com as suas redes prontas, lavadas ali, e ele estava preparado. Pedro também estava atento, querido, a ouvir a voz de Deus. E ele então conseguiu calar todas as vozes contrárias e ouviu somente a voz de Jesus naquele momento. E ele não apenas ouviu a voz de Jesus, mas ele ouviu com clareza, refletiu, entendeu e venceu todas as situações, todas as objeções que estavam no seu coração e lançou as redes novamente ali com fé. E como resultado, querido, Pedro teve uma pesca impressionante. Nem mesmo em seus maiores sonhos, Pedro imaginaria que iria alcançar tal situação. Nem nos seus maiores sonhos ali, nos seus maiores planos, Pedro jamais imaginaria, querido, que conseguiria alcançar tal feito. E quando ele obedeceu à voz de Cristo, quando ele se colocou nas mãos do Senhor, quando ele lançou ali a rede, a pesca ela foi maravilhosa. Há um texto no livro de Efésios, no capítulo 3, você conhece esse texto, e Paulo diz assim, falando dos sonhos, dos planos que Deus tem para a sua vida, falando das frustrações que acontecem conosco, mas aquilo que Deus ele prepara, daquilo que Deus ele planeja para você. Paulo diz assim, ó, anote aí, Efésios capítulo 3, o verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido, Deus, ele é poderoso, Deus, ele é maravilhoso para fazer muito mais do que você pediu ou sonhou. E no caso aqui, quando Pedro escutou a voz de Deus e obedeceu a ordem de Cristo, o resultado foi maravilhoso, a pesca foi maravilhosa, muito mais do que os seus maiores sonhos. Mas aí vem a quarta atitude que você precisa tomar, querido. Quando você estiver em crise, quando você ouvir a voz de Deus, quando você estiver pronto para as oportunidades que Ele vai lhe dar, quando Ele lhe ajudar a superar a crise e você for abençoado por Deus, divida com o próximo a sua vitória, querido. Veja bem, agora o cenário mudou totalmente. De uma noite frustrada e triste ali, sem pescar nada, para uma manhã totalmente abundante, uma manhã de fartura, de alegria, uma manhã de fé. E no capítulo 5, o verso 6, diz assim, ó, capítulo 5, verso 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. O que fazer agora com essa fartura, querido? Muitos, com certeza, guardariam para si, muitos se alegrariam sozinhos, muitos também, queridos, pensariam em como as suas contas correntes estariam agora gordas, cheias de dinheiro. Mas Pedro nos ensina que devemos repartir a nossa fartura, querido. Pedro nos ensina que devemos repartir a nossa vitória com o próximo. Olha o que diz o verso 7, capítulo 5, o verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Dá para você imaginar aquela cena? Dá para você perceber como que a situação mudou totalmente? Passaram a noite toda tentando pescar algo e não pegaram nada, nem um lambari sequer. As redes estavam sujas, mas eles lavaram as suas redes. Eles estiveram prontos ali, não se fecharam em si mesmo. Poderia, quem sabe, voltar para casa
Quando Cristo falou que iria pregar, que precisava do barco para poder dar uma mensagem, eles poderiam muito bem dizer, olha, Senhor, o barco está aí, pede outra pessoa, vou deixar um funcionário meu para poder lhe ajudar, vou deixar um empregado para poder seguir as suas ordens, mas hoje não. Hoje eu estou aborrecido, hoje eu não estou para ouvir sermão, hoje eu preciso ficar sozinho. Ele poderia ter feito isso, querido. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, quando não se fechou em si mesmo, quando se colocou nas mãos do Senhor, a coisa foi diferente. O milagre aconteceu. E quando o milagre aconteceu, de igual forma, Pedro poderia dizer, não, eu mereço, eu trabalhei a noite toda, eu não pesquei nada, eu tenho empregados para pagar, eu tenho redes para comprar, eu tenho compromissos ali. Mas Pedro não foi egoísta, querido. Ele repartiu a bênção que ele havia recebido. Ele convidou os outros barcos, a ponto de Lucas 5, verso 7, dizer que foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Os outros barcos também foram ali para ajudá-los. Todos ali participaram da bênção de Deus. Os outros barcos foram contagiados com a bênção que Deus deu a Pedro. Puderam ser alcançados ali pela fé que Pedro teve. E essa é uma das coisas que nós, como cristãos, devemos fazer. Contagiar as pessoas com as bênçãos que Deus ele derrama sobre nossa vida todos os dias. Dividir para multiplicar. E Pedro dividiu os peixes. Ele ficou com menos, é bem verdade. Mas ele multiplicou a fé no coração de todas aquelas pessoas. Imagina a situação, queridos. Muitos poderiam voltar naquele dia, naquela manhã, criticando a Pedro. É um egoísta. Pegou tantos peixes e não deu nenhum sequer para nós. Mas Pedro não foi egoísta naquela manhã, querido. Pedro, ele dividiu a sua bênção. E ao dividir a bênção, ele também foi abençoado. Então, querido, quando você for abençoado por Cristo, quando você superar a sua crise, ou mesmo em meio à crise, divida a sua bênção com outras pessoas. Você não tem ideia do impacto que a sua fé vai provocar na vida de outras pessoas. E agora vem a quinta e última estratégia que eu quero ver com você nesse dia. Quando você for abençoado por Deus, reconheça de onde vem o milagre. Quando as frustrações, elas viram sucesso, muitas pessoas abandonam Deus. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão funcionando como desejamos, quando vemos os milagres acontecerem, nem sempre, queridos, reconhecemos de onde eles vêm. Nem sempre reconhecemos de onde veio a nossa força. Nem sempre reconhecemos quem abriu a porta que estava fechada. Quantas pessoas, quando conseguem, estavam desempregadas, fazem promessas ali a Deus. Quando conseguem um emprego, não são fiéis a Ele nos seus dízimos e ofertas. Quantas pessoas que, quando estavam doentes, fazem 1001 promessas a Deus, mas quando recupera a sua saúde, nem a igreja se dão o trabalho de ir para agradecer. Quantas pessoas que, quando estão com a família desintegrando ali, quando estão com um problema, alguma dificuldade, fazem várias promessas a Deus. Mas quando conseguem um emprego, quando a saúde lhe volta, quando a família é restituída, se esquecem de Deus. Então, querido, quando você for abençoado, reconheça de onde vem o milagre. Reconheça quem abriu a porta para você. Reconheça de onde veio a sua força. Muitas vezes ignoramos isso e achamos que o mérito é nosso e está apenas em nós ali. Mas Pedro nos ensina uma lição preciosa. Pedro nos ensina que para a vitória ser completa, ela precisa ter o seu reconhecimento e o reconhecimento de Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 5, o verso 8, ele diz assim, ó, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Querido, Pedro, ele demonstrou ali sua humildade diante de Jesus, diante da vitória dada por Deus. Ele reconheceu, querido, de onde veio a sua vitória. E naquele dia, ele glorificou unicamente a Cristo. Pedro não foi vaidoso, ele não se apoiou em sua grande experiência e habilidades como pescador.
Ele não se apoiou no fato de ter muitos funcionários, de ter alguns barcos de pesca. Não disse que a sua rede era a melhor que havia na região, muito pelo contrário. Quando ele foi alvo do milagre de Cristo, ele se ajoelhou diante da multidão e reconheceu o poder de Jesus. Por isso, querido, quando o milagre acontecer na sua vida, reconheça de onde veio a fonte. Reconheça o poder de Cristo. Reconheça ali que Ele é quem lhe dá o poder para vencer. Reconheça, querido, que a superação da crise, ela veio na sua vida unicamente através do poder de Cristo. Ellen White diz, no Testemunhos Seletos, volume 3, a grande crise está justamente perante nós. E para enfrentar as suas provas e tentações e cumprir as suas injunções, será necessário fé perseverante. E ela completa dizendo, podemos, porém, triunfar esplendidamente. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Olha que promessa preciosa, querido. Por isso eu quero recapitular com você as 5 atitudes que devemos tomar nos momentos de crise. Primeira, sempre deixe as redes lavadas. Você não sabe quando será a sua próxima oportunidade. Você não sabe quando Deus abriu a nova porta para você. Segunda, nunca se feche em si mesmo. Ore ao seu redor, porque quando você se fecha, quando você passa problemas e sai da igreja, quando você enfrenta problemas e não quer conversar com ninguém, quando você passa por dificuldades e se tranca no seu quarto, o problema não some, querido. A situação não melhora. Então nunca se feche em si mesmo. Terceira atitude que você deve tomar, escute e obedeça a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, querido, ainda é a guia segura para a sua vida. É aqui que você precisa confiar. É aqui que você precisa ver o poder que Deus tem para você. Quarta atitude que você deve tomar diante das crises. Quando você sair da crise, divida com o próximo a sua vitória. Não seja egoísta, querido. Divida com o próximo ali. Apresente para ele a vitória que você teve. Nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. E por fim, querido, reconheça de onde vem o seu milagre. Não seja como muitas pessoas que quando a crise aparece, que quando enfrentam problemas, dificuldades, o indivíduo acaba se fechando em si mesmo, que quando a pessoa acaba recebendo ali o milagre, ele se revolta contra Deus. Não é mais fiel nos dízimos, não é mais fiel nas ofertas, não lê mais a sua Bíblia, acha que só venceu porque ele teve a capacidade de vencer. Quantos que são assim, queridos? São ingratos a Deus. Deus derrama bênção sobre a sua vida, mas são ingratos a Deus. Deus abençoe. E eu quero lhe fazer um convite também. Por que não, no dia de hoje, dizer, Deus, me ajuda a vencer a crise da minha vida. Eu estou endividado, eu perdi o emprego, estou com problema na minha família, estou infectado pelo Covid, estou com problema de saúde, problemas pessoais. Mas Deus me ajuda. Eu não quero ser como eu sou. Me ajuda a mudar de vida. Me ajuda, Senhor, a ter mais fé, a me colocar nas suas mãos. Me ajuda, Deus, a conseguir a vitória. E a você pedir, querido, Deus, Ele há de lhe conceder a vitória. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dirija. E, acima de tudo, que Ele fortaleça a sua fé em que, meio aos problemas, às dificuldades que você tem enfrentado, que a vitória ela seja segura, que a vitória seja certa diante da sua vida. Que Deus o abençoe. Tenha um dia feliz, uma noite com Cristo e, acima de tudo, a certeza de que você está nos braços de um Deus de amor, sendo cuidado, sendo guiado por ti. Que Deus o abençoe. Até a próxima.
problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Eu vou aprender a confiar. Estamos terminando mais um culto nesta manhã. Quero agradecer a todos e agradecer também ao pastor Fernando Cunha pela mensagem. Quero convidar todos vocês amanhã às 7h30, juntos estaremos aqui neste canal.